Ela vai trazer para a gente uma relação entre economia e clima. Os climatologistas alertam para o potencial do El Niño este ano. Bom dia para você, Elaine. Bom dia, Carol. A gente destaca o que eles vêm falando, porque aliado ao aquecimento global causado pelo homem, esse fenômeno que é natural pode causar impactos significativos, inclusive na economia. Os pesquisadores dos Estados Unidos estão indicando aí um custo de 3 trilhões de dólares para a economia global. Traz os números para a gente, Elaine, explica esse cenário desse impacto praticamente direto, né? Sempre tem, né? O El Niño não está totalmente relacionado com as mudanças climáticas, mas essas mudanças climáticas que a gente tem vivenciando pioram a intensidade do El Niño e os cientistas que fizeram esse estudo consideram que esse El Niño deve ser um dos piores aí da história, né? Segundo o estudo feito, a gente tem até uma artezinha aqui para mostrar para vocês sobre os prejuízos. Deixa eu ver aqui, vamos ver se entra aqui, né? Esses cientistas da faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos, eles fizeram a estimativa com base nos 2 últimos El Niños mais intensos que a gente teve na história. Um que aconteceu entre 82 e 83, e outro em 97 e 98. Em 82 e 83, a estimativa deles é que em 5 anos, a partir da ocorrência desse El Niño, a economia mundial teve um prejuízo de 4 trilhões de dólares. O que eles dizem? Os prejuízos econômicos do El Niño não ficam só no ano em que ele acontece. Eles se estendem para os 5 anos seguintes. E aí essa perda teria sido de 4 trilhões. O outro El Niño muito intenso que a gente teve entre 97 e 98 significou uma perda de quase 6 trilhões de dólares para a economia global nos 5 anos seguintes. E com base nesses números todos, foi uma pesquisa aí de mais de ano que eles tiveram, eles chegaram nesse número aqui para 2023 de 3 trilhões e meio de dólares de prejuízo que o mundo vai ter a partir desse ano até os próximos 4 anos, né? E isso significaria, eles fizeram até uma projeção para o século 21, Carol, 84 trilhões de dólares de prejuízo por conta aí dessas alterações vindas aí do El Niño. Elaine, quando a gente fala de prejuízo, na prática, o que a gente pode acompanhar na economia? Qual que é o efeito disso? O que seriam esses prejuízos? Então, a gente já está tendo aí vendo alguns prejuízos, né? Na China, por exemplo, ela está sentindo aí de perto as temperaturas mais altas que tem matado o gado, afetado a pecuária, tem sobrecarregado também as redes de transmissão de energia elétrica, né? Faz com que caia a transmissão de energia elétrica, algumas vezes atrapalhando aí funcionamento de indústria, enfim, do país. Tem partes da África também que estão sendo já atingidas pela seca, né, que está afetando a produção de cacau e de milho. E no Brasil, Carol, o El Niño, ele traz, em geral, uma seca gigante para o norte e nordeste e chuvas muito intensas para o sul, né? E tudo isso sem moderação. Quando a gente fala em chuvas para o sul, são chuvas que caem de repente, encharcam o solo, causam inundações, né? Tem desastres mais evidentes, que são os deslizamentos, inundações aí que a gente vê, tem os riscos de incêndio, né, na parte norte e nordeste, mas o setor agrícola, por exemplo, ele é muito atingido por essas mudanças, inclusive porque há um estudo que mostra que 80% da nossa produção hoje agrícola, ela é sensível a alterações climáticas. Então, mudanças climáticas atingem em cheio a nossa produção agrícola. E aqui no Brasil tem algumas estimativas aí que já estão sendo feitas sobre a nossa produção. A gente fez aqui uma artezinha só para explicar as principais. Então, primeiro, a cana-de-açúcar. A gente tem uma produção de cana-de-açúcar muito concentrada aí no centro-oeste, sudeste, né? O que acontece? A gente
Desculpa, aqui no o El Niño acendeu um sinal amarelo aí entre os produtores de cana-de-açúcar, porque a safra ela vai de abril até o fim de agosto, né? Então ele poderia encurtar aí esse período de safra e segundo a Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, tem muita safra para ser colhida e tem o temor de que essa mudança com chuva, especialmente em relação ao excesso de chuvas, encurte esse período de safra e aí isso vai afetar a produção do açúcar e também do etanol. Aí a gente está falando de custo de combustível que pode subir. Café é outro produto sensível, o cultivo dele, como que o El Niño acaba afetando o café? Ele acaba provocando um inverno mais quente e isso prejudica a produção, podendo causar prejuízo no plantio e, consequentemente, um aumento aí que a gente pode ter no preço do cafezinho mais para frente. A soja, que é a nossa grande produção, ela é afetada de duas maneiras diferentes, né? Primeiro, a região centro-oeste, que é uma grande produtora, pode ser bem prejudicada porque o clima tende a ficar muito mais seco nessa região. E tem uma área conhecida lá no Nordeste chamada Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E Bahia, Matopiba, porque ela concentra aí uma grande produção de soja também e ela pode ser muito prejudicada aí pelo aumento da temperatura e a falta de chuva e da seca. Porém, no sul, como vai chover mais, isso pode ajudar a safra do sul. Então, prejudica norte, nordeste, centro-oeste, ajuda o sul. Agora, ao mesmo tempo, como vai chover muito mais no sul, o sul é um grande produtor de arroz e trigo, essas duas últimas culturas são muito sensíveis a chuvas mais intensas e pode prejudicar produção de arroz e de trigo. Então a gente está falando aqui até de produtos básicos na nossa mesa, né? Que podem ter aí alterações e ter mudanças de preços no mercado. É o impacto diário no nosso dia a dia e no setor do agronegócio, que é tão importante na nossa economia, já visto os números recentes do peso que esse setor tem. 1/3 do PIB é agronegócio hoje. Não agropecuário, agronegócio como um todo é 1/3 da nossa economia, Carol. Elaine Bastos, obrigada. Elaine, bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia.